Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol Regatas, vão pra cima. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Primeiro, né, antes de mais nada, eu quero agradecer aí as mensagens aí, né, cara, porque quando a gente fala de coisas, né, que não são tão agradáveis, né, pra gente, e eu acho que eu tenho total liberdade, né, cara, pra pegar o meu canal aqui e trocar ideia, né, com as pessoas que me acompanham. Eu tenho completa noção, né, cara, que, assim, apesar de eu ter ido para outro, né, de eu ter saído, digamos assim, de um nicho de apenas Botafogo, você pegar aqui a minha estante, porra, você tem o prêmio do TikTok, onde eu falo de futebol nacional e internacional, né? Hoje, inclusive, foi anunciado que eu vou para a Copa do Mundo, só tem um erro, né, na informação, que eu não vou, não é a Globo que tá me levando, né? Quem tá me levando é a minha agência, e a minha agência tem uma parceria com a Globo, né? Tem aqui a vanzinha, né, do Vancast do Mercado Livre, onde eu entrevistei o Neymar, o Ronaldo, né? Mas eu tenho plena ciência, convicção de que eu tenho um público muito fidedigno, muito lindo aqui no canal Brown Fogo. Tanto é que, às vezes né, sei lá, às vezes eu enrolo numa introdução para falar, mas eu não tô afim de saber sobre a tua vida pessoal, o que tu tá fazendo, eu quero saber do Botafogo, mas eu faço questão de falar aqui as paradas, porque quando eu me comunico, né, sei lá, que acontece alguma parada maneira comigo, alguma coisa, falar pro canal Brown Fogo é como se eu estivesse falando para um amigo meu, sabe? Porque eu sinto que são as pessoas que melhor me entendem, assim, o público melhor me entende, sei lá, cara, e que melhor me admira como Daniel e não só como Brownie, sabe? Por isso que eu gosto tanto daqui e eu não gostaria que essas coisas ruins fizessem com que eu não gostasse mais daqui, sabe? Então, ler cada mensagem aí, pode ter certeza que eu li uma a uma, me deixou muito feliz. Vamos lá, gente. Semana importante para o Botafogo, por quê? Porque a gente vai ter 2 jogos seguidos em casa, e isso é muito bom, né? Para um descanso, para treinamentos. Hoje, inclusive, a gente teve treinos, né, atividades, trabalhos, tanto de manhã quanto à tarde no Botafogo, né? Falo isso até abrindo aqui para vocês, não tem problema nenhum, mas eu tava até pouco tempo ali, né? Agora que eu tô gravando aqui por volta de meia-noite, mas até às 9 da noite eu tava com o Marçal, lateral, o capitão, né? O bom e velho, né? A gente tomou um café ali e eu entrevistei pro meu livro, né? E, cara, muita história, irmão. O Marçal contou muita história, gente boa demais. E a gente marcou agora à noite justamente porque o Botafogo, ele realizou uma série de atividades, os jogadores depois do treino se alimentaram, né, cara, e fizeram todo um trabalho, né, de recuperação pós-treino no clube. Então ele saiu do clube por volta das 7 da noite, né, pra você ver como o Botafogo tá levando a sério a essas 2 partidas. O Botafogo nessa quinta-feira enfrenta o Caracas às 7 da noite no estádio Newton Santos, estarei por lá com a minha galera. E também tem Botafogo e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro no domingo, tá certo? E, cara, claro que é um jogo importante, né? São partidas ali que são válidas, né? Uma de estreia de Copa Sul-Americana, outra é uma partida que, se o Botafogo souber, né, assim, explorar as suas qualidades, pode vencer o Coritiba, né? Aquele jogo ganhável dentro de casa, mas o Coritiba não é equipe boba. O Coritiba faz um ótimo campeonato, baita trabalho do Fernando Seabra, tem jogadores interessantes como o Lucas Ronier, que inclusive jogador do Coxa, que é meu parceiro, né? Mas a gente sabe que as coisas, elas continuam acontecendo fora do campo. Hoje a gente também teve a apresentação, foi mais um dia, né, de treino cheio ali do Franklin, foi dia de apresentação do Caio Roque, lateral esquerdo, e também do Anthony, zagueiro, né? E eu achei bacana, né, assim, muito lúcidas as falas, né, assisti né, de fora. Eu queria muito ir amanhã, né, na coletiva de apresentação. Nesta quarta-feira a gente vai ter, por volta ali de meio-dia, 1h, a gente vai ter a apresentação ali do Franklin Carvalho para a imprensa. Eu queria muito ir, mas não vou poder por compromisso de trabalho, questão da minha demanda aí com minha agenda com Copa. E fora do campo a gente continua tendo essa guerra, né, cara, essa maluquice, né? De um lado, o John Textor emitiu um comunicado dizendo que está querendo aportar quase 130 milhões de reais no Botafogo, sendo ela uma parte
do próprio bolso dele, e também uma documentação que teria que ser enviada para o associativo. A gente teve o ex-vice-presidente do Botafogo, Vinícius Assunção, falando que, assim, atacando o atual associativo, dizendo que o John Textor não tem que dar esclarecimento nenhum de onde vem o dinheiro. E o André Silva, que é o atual vice do JP Magalhães, o André Silva com quem eu tenho ótima relação, inclusive, um cara muito gente boa. Se tem um desses caras que eu posso confiar, assim, de olhos fechados, de que é uma boa pessoa, uma pessoa bem intencionada com o Botafogo, esse cara é o André, tá? O André é um cara que ele tem posicionamentos assim, que ele tenta arrumar um consenso entre Textor e associativo. Não conheço e não confio no JP Magalhães, não confio no Montenegro, apesar de conhecê-lo. Não confio em outras pessoas que estão por trás dessa situação do Botafogo, mas no André eu confio. E o André respondeu, né, o Vinícius, de uma parada que é verdadeira, né? Era papel do Durcésio e do Vinícius, enquanto os primeiros presidentes associativos com SAF fiscalizarem o que estava acontecendo no Botafogo e não fizeram isso de maneira adequada. Isso é verdade, isso é um fato. Correto? E, cara, o JP Magalhães, né, fez ali uma entrevista, né, com a imprensa, com o Globo, falando sobre lances, né? Quem der o maior lance vai levar o Botafogo, e eu, honestamente, eu não sou muito otimista em relação a isso. Não consigo imaginar um cenário em que alguém bem intencionado em competir vai querer comprar um clube que ele está quebrado em duas partes, né? Tanto no associativo quanto na SAF. Concordo que a gente tem que cobrar muito, né? E se o Textor acabar perdendo poder, que é algo que hoje a gente teve ali dentro das notícias dos bastidores, né? Sem poder falar muito, a gente teve muito de uma situação de que o Textor perdeu força, sabe? Antigos aliados do Textor podem estar pulando mais para o associativo, mais para Ares, e isso pode ser um problema para o norte-americano. E, cara, eu acho que tudo é uma consequência dos próprios atos dele, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu continuo, né, tentando ter a lucidez de que se o Textor arrumou o problema, se o Textor nos enfiou num problema, ele tem que se manter para ser ele o responsável por nos tirar do problema. Porque quando você... Beleza, né? Eu ia fazer uma associação aí que eu acho que não ia ser muito boa, né? Mas sei lá, cara, você tem um cara que ele arrumou um problema, você se livrou desse cara. Tá, beleza. Se livrou dele, justiça. E aí? O que você resolveu? O cara não tá mais aqui para resolver o problema que ele criou. Então, como é que faz? Né? E aí eu entro naquilo que eu já tinha falado com o pessoal lá do associativo. Falei, tá, gente, eu entendi. Estamos de acordo que o Textor fez coisas erradas. Estamos de acordo que a responsabilidade e a culpa dessa situação, desse caos financeiro, é dele. Estamos de acordo que ninguém mais consegue confiar nele na medida em que ele se comunica feito um maluco e na medida em que são várias frentes do mundo todo, dos 4 cantos do planeta, onde ele teve problema. Dito isso, qual é a melhor solução? Vai tirar o Textor, ok. Qual é a solução de vocês para que o clube não entre em colapso, falência, salários atrasados, zona do rebaixamento, fair play financeiro, perda de pontos, rebaixamento, caos, todo mundo saindo da justiça e falência do clube? Porque quando você... Beleza, você tem um chão que ele tá quebrando. Tá, o chão tá quebrando. Aí nós vamos terminar de quebrar essa porra desse chão, a gente vai afundar. Você tem que ter alguma sustentação ali embaixo. Ah, não, a gente vai tocar aqui, vai ver qual é. Essa foi a resposta que eu tive de uma das pessoas mais fortes dentro desse movimento. Eu pensei, bom, se um cara dessa magnitude está falando que nós vamos tocar aqui e ver o que faz, realmente é preocupante, né? Então, eu consigo confiar no Textor e na resolução dele? Não. Mas eu consigo confiar no associativo, que foi por culpa deles que o Textor chegou no clube? Muito menos, né? Então, honestamente, eu queria muito, assim, um norte do que pensar, né? Porque a gente pode continuar com o John Textor com a prerrogativa de que ele
vai se resolver e a gente só adia um problema, pode acontecer, né? Mas a gente também pode tirá-lo e perceber que pode ser um problema porque a gente não tem ali né, um plano B e esses caras eles estão num devaneio maluco, né? Enquanto isso, a gente tem que levar, o Botafogo tem que seguir firme e forte, ambiente blindado, tem que entrar dinheiro porque senão vai atrasar salário, vai ter problema. E o que agora é uma paz, porque a gente está com 2 vitórias seguidas, daqui 2, 3 semanas pode ser uma guerra com 4 ou 5 partidas sem vencer, né? Não é o que eu quero, ninguém quer isso, mas é um cenário que pode acontecer. Por isso que eu falo, beleza, ganhamos o Clássico, beleza, ganhamos o Mirassol, mas pezinho no chão, que o ano vai ser longo. Um abraço e fui.